O empate no Beira-Rio era um resultado que parecia satisfatório para todo vascaíno antes da bola rolar. Ainda mais que o único pontinho era o suficiente para tirar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento já nessa rodada com 2 partidas a menos. A forma como os primeiros 30 minutos aconteceram fizeram com que o torcedor passasse a sonhar com vitória. As oportunidades desperdiçadas e salvas pelo goleiro adversário já deixavam a certeza de que talvez não fosse o suficiente para que comemorássemos o triunfo nessa noite. Afinal, uma falha sempre nos espera lá atrás. Naturalmente, o Colorado assumiu o controle após sair atrás do placar. A grande questão é que o Inter estava diante de uma defesa fragilizada por erros e mais erros, e que buscava uma correção nessa noite. Junto a Léo Jardim, o Vasco resistiu, exatamente como deveria ser para vencer um time difícil de ser batido dentro de casa como é o Internacional. Assim como havíamos feito na última temporada também. Só que dessa vez não contávamos com a interferência da arbitragem diretamente no desenrolar da partida. Se o Inter empatasse ou até virasse, não seria injusto em nenhum momento. O Colorado fez por merecer o resultado, mas diante de uma equipe que tanto apanha defensivamente, o Vasco jogava no seu limite para não errar. Justamente porque o time, após construir o resultado com méritos, sabia que essa era a forma de buscar 3 pontos essenciais na briga que se tornou a sua contra o Z4. Léo Jardim mereceu o primeiro amarelo e fez cera, porém naquele momento em que ele estava sentado e pediu atendimento, não era o árbitro quem deveria dizer se ele precisava ou não de um atendimento médico. O jogo estava parado. O juiz não é médico e muito menos enfermeiro para quantificar a dor de um goleiro que tem o direito de ser atendido em campo. E só não tinha sido atendido antes porque o próprio Flávio é ruim e não tinha controle da situação nas substituições que eram feitas. Mas já era de se esperar. Afinal, estamos falando de um árbitro que cometeu um erro crasso no último Brasileirão e foi afastado pela CBF para uma reciclagem. Porém, voltou a apitar depois de todos esquecerem do absurdo cometido entre Vitória e Fluminense na última temporada, até ele cometer um novo erro absurdo na semi do Paulista que deu a vaga final pro Palmeiras por conta de outro erro crasso dele. Mas todos já esqueceram novamente, e Flávio continua o seu show onde ele é o protagonista, dentro do campo. A fase do Vasco em nada tem a ver com a arbitragem. A dificuldade para marcar gols, mesmo com alto volume de jogo produzido, impacta diretamente nos resultados. Mas dessa vez, o time no seu limite, nos erros e na barreira que tentava construir, ia fazendo de tudo para não sofrer gols. Mas bastou pouco mais de 1 minuto com um goleiro que não jogava desde janeiro em campo e uma única bola entregue por aquele que já vem sendo cobrado para que o pontinho que parecia positivo se torne amargo. O empate tem gosto de derrota, apesar de suficiente para sair do Z4. Porém, o Vasco novamente consegue esboçar um bom futebol com David dando uma sobrevida e com a equipe jogando sem ter Verratti e Coutinho juntos, dando a impressão de que talvez o caminho seja mesmo jogar com apenas um deles de cada vez. A linha defensiva do Vasco nessa noite teve 51 ações defensivas, mas bastou um erro novamente para que a bola entrasse e o balde de água fria caísse novamente na empolgação cruzmaltina.